Vitor é um homem alto, de ombros largos, com um rosto anguloso que parece esculpido pelo tempo e pelas dificuldades. Seus olhos são profundos, sombreados por uma malícia perceptível. Cabelos escuros e desgrenhados caem sobre sua testa. Nascido em uma família pobre, Vitor sempre foi ambicioso e de mau caráter. Ele trabalhou como coveiro por muitos anos, aproveitando a oportunidade para cometer atos nefastos, incluindo o roubo de túmulos e pertences deixados pelos entes queridos. Ele trabalhava há muitos anos no cemitério, mas não porque ele fosse um excelente profissional. Na verdade, sua permanência no emprego se devia ao fato de que o homem que o supervisionava era um amigo íntimo de seu falecido pai. Por respeito a essa amizade, Vitor não era dispensado do cargo, apesar de sua conduta duvidosa. Ele tinha uma aversão profunda a ratos, e isso era especialmente perturbador para ele, pois o cemitério onde trabalhava estava infestado por essas criaturas. O som de seus arranhões e rosnados durante a noite ecoava em seus pesadelos, tornando seu trabalho ainda mais desagradável e sinistro. Naquele dia, enquanto Vitor trabalhava no enterro da querida curandeira que morava afastada da cidade, sua mente estava ocupada com planos nefastos. Observando as pessoas emocionadas deixando oferendas, incluindo um anel e joias valiosas, ele sentia a ganância consumindo-o. O enterro da curandeira foi concluído com Vitor depositando o caixão na cova, mas em seu coração, ele já estava determinado a desenterrar a pobre alma para se apropriar dos tesouros deixados como oferendas. Seu desejo por joias valiosas o empurrava para a escuridão, onde ele estava disposto a profanar os mortos em busca de sua própria fortuna. Elisa era querida na cidade, mas vivia afastada. Ela era conhecida por suas habilidades em magia e cura, embora muitos na cidade acreditassem que ela praticava magia negra, devido ao seu estilo de vida recluso e misterioso. À medida que a noite caía, Vitor observava pacientemente enquanto todos os funcionários do cemitério e visitantes se retiravam. Ele sabia que, naquela noite, ele seria o único a permanecer entre as sepulturas. Esse era o momento que ele aguardava ansiosamente, pois a escuridão lhe proporcionava a cobertura perfeita para realizar seus nefastos atos, desenterrando túmulos e roubando os pertences deixados pelos entes queridos. A solidão da noite era o seu cúmplice mais fiel. A escuridão engoliu o cemitério, e Vitor, com sua pá e pequena lanterna, dirigiu-se sorrateiramente em direção à sepultura de Elisa. O frio da noite parecia mais intenso enquanto ele se aproximava do local onde a curandeira repousava em seu eterno descanso. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som ocasional do vento uivando entre as árvores. O brilho fraco da lanterna projetava sombras grotescas sobre as lápides. Vitor colocou um cigarro entre os lábios, acendendo e criando uma fumaça que se misturava com a atmosfera gélida e sinistra. Com um olhar de ganância em seus olhos sombrios, ele começou a cavar. A terra úmida e fria se desprendia sob a lâmina da pá, como se relutasse em revelar o segredo que guardava. A cada golpe, o som perturbador do solo sendo deslocado ecoava como um lamento soturno. A sensação de profanação pesava sobre ele, mas sua ganância o impelia a continuar. Afinal, ele não via a curandeira como uma pessoa, mas sim como uma fonte de riqueza a ser explorada. Enquanto a terra continuava a se afastar, ele finalmente expôs o caixão de Elisa. Sua respiração pesada enchia o ar, enquanto ele se preparava para abrir o caixão. Enquanto Vitor estava dentro do buraco, tentando abrir o caixão de Elisa, uma sensação perturbadora o envolveu. Ele tinha a nítida impressão de que algo estava observando-o nas profundezas escuras. Cada arrepio em sua espinha parecia um aviso, mas sua ganância o impelia a continuar. Ele se aproximou do caixão e começou a forçar a tampa. O som áspero e estridente da madeira se partindo cortou o silêncio da noite.
Foi então que ele teve certeza de que não estava sozinho. Sombrias sombras pareciam se mover nas profundezas do buraco da cova, como se algo estivesse à espreita nas trevas. Vitor ergueu a lanterna, seus olhos varrendo as sombras, mas não havia nada visível. A sensação de medo e paranoia o consumiu. E então, de repente, ratos caíram dentro do buraco, dezenas deles, surgiram e caíram em seu corpo subitamente. Eles eram como criaturas demoníacas emergindo do inferno, suas presenças sinistras e olhos brilhantes encarando Vitor com um brilho assassino. Movido pela ambição e pelo desejo de pegar os pertences da curandeira falecida, Vitor desferiu golpes desesperados contra cada um dos ratos, gritando que nada nem ninguém o impediria de realizar seu intento. A noite estava imersa em um pandemônio sinistro enquanto ele lutava contra as criaturas. Com cada golpe da pá, o choro angustiante dos roedores se misturava com seus próprios urros de determinação. A terra estava encharcada de sangue e ódio quando a batalha finalmente cessou. Ofegante, Vitor finalmente conseguiu se livrar dos ratos e voltou sua atenção para o caixão da curandeira. Ele abriu o caixão e revelou o cadáver sereno de Elisa. Seus olhos vidrados encaravam-no, como se a própria morte desaprovasse suas ações. Ele pegou os objetos valiosos que estavam dentro do caixão, incluindo um anel que a curandeira usava em seu dedo. Tentar retirar o anel foi uma tarefa árdua, mas finalmente, com um esforço, ele conseguiu. Sem perder tempo, Vitor saiu do buraco rapidamente, jogando a tampa do caixão de volta sobre o cadáver e fechando o buraco com terra. Depois de fechar o buraco no cemitério, Vitor dirigiu-se à pequena sala onde costumava repousar durante a noite, refletindo sobre os objetos valiosos que havia adquirido. Ele se vangloriava de sua astúcia e da riqueza que imaginava acumular com aquelas posses roubadas. No dia seguinte, decidido a vender os objetos, Vitor procurou um amigo de confiança que estava envolvido em transações ilegais. Seu amigo era conhecido por adquirir itens valiosos de origem duvidosa para revender no mercado negro. Quando Vitor retirou os objetos da sacola e os apresentou ao amigo, uma sensação estranha se apoderou dele. Como se algo ou alguém sussurrasse diretamente em seus ouvidos, seu amigo sentiu um arrepio na espinha, uma intuição incômoda que o advertia a não adquirir nada daquilo. Era como se uma voz oculta ecoasse em seu íntimo, insistindo para que ele se mantivesse distante daqueles objetos. Em resposta a esse estranho pressentimento, o amigo de Vitor recusou imediatamente os pertences e instruiu-o a retirar-se dali com suas posses malditas. A aura sinistra que pairava sobre os objetos era inegável, e seu amigo não estava disposto a se envolver em algo tão sombrio e amaldiçoado. Uma noite, enquanto Vitor estava trabalhando no cemitério, tudo parecia normal até que ele notou uma luz estranha vindo de uma das sepulturas. Inicialmente, ele pensou que fossem intrusos causando problemas, talvez jovens tentando fazer uma travessura no cemitério àquela hora da madrugada. Curioso, ele se aproximou furtivamente da área, esperando pegar os intrusos em flagrante. No entanto, ao chegar mais perto, Vitor percebeu que a luz não era provocada por lanternas, mas sim por velas acesas no túmulo que ele havia violado anteriormente. Era uma visão inexplicável, especialmente considerando que eram 3 horas da manhã e as velas não deveriam estar acesas naquele momento. Vitor procurou por qualquer pessoa próxima ao túmulo, mas não encontrou ninguém. Uma sensação de inquietação e medo começou a se apossar dele. Foi então que um vento súbito e gélido apagou as velas, mergulhando tudo em trevas. Assustado, Vitor virou-se para deixar o local, mas antes que ele pudesse fazer isso, as velas misteriosamente se reacenderam. Nesse momento, enquanto ele se virava novamente, deparou-se com uma figura feminina de costas, próxima às velas. Ele perguntou em voz trêmula o que ela estava fazendo ali àquela hora da madrugada, e a mulher começou a virar-se lentamente para encará-lo. Foi nesse instante que Vitor percebeu com horror que aquela mulher era Elisa.
Seus olhos vidrados e sua expressão sombria congelaram Vitor em seu lugar. Elisa levantou o braço em sua direção, e Vitor, tomado pelo terror, correu desesperado, trancando-se na sala que costumava ocupar. A partir daquele momento, ele começou a ouvir arranhões inquietantes nos vidros da sala até o amanhecer. Os dias continuaram a se arrastar, e Vitor estava cada vez mais desesperado. Os objetos roubados pareciam amaldiçoados, pois ele não conseguia vendê-los no mercado negro, como esperava. Uma força sinistra parecia impedi-lo de se livrar daqueles itens, lançando uma sombra crescente sobre sua vida. Toda noite, quando ele se aventurava a trabalhar no cemitério, testemunhava eventos inexplicáveis e perturbadores. A sensação de estar sendo observado e perseguido o assombrava incessantemente. As ocorrências estranhas logo se estenderam para sua própria casa e outros lugares que frequentava. Era como se a maldição dos objetos o perseguisse onde quer que fosse. O medo crescente o fez parar de ir ao cemitério, mas isso não trouxe alívio. As coisas terríveis continuavam a acontecer na casa dele e em outros locais. Ele percebeu, com horror, que estava irremediavelmente amaldiçoado pelos objetos roubados. Finalmente, aterrorizado e sem esperança, Vitor decidiu tomar uma medida desesperada. Ele chegou à conclusão de que a única maneira de se livrar da maldição era ir à casa de Elisa. Ele esperava que deixar os pertences amaldiçoados lá pudesse de alguma forma quebrar o feitiço que havia herdado. Com o coração repleto de temor, Vitor dirigiu-se à casa da curandeira falecida, levando consigo os objetos roubados. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo desconhecido e horripilante, mas a esperança de libertação o guiava naquela busca desesperada por redenção. Ao chegar na casa de Elisa, Vitor estava tomado pelo medo, mas a esperança de se livrar da maldição o impulsionava. Ele deixou os objetos roubados em cima da mesa e começou a explorar a casa da curandeira falecida. Dentro da casa, ele encontrou um livro antigo, que parecia ser o registro das crenças e práticas de Elisa. Entre as páginas amareladas, ele descobriu uma seção que tratava especificamente dos objetos que ele havia roubado. Aquela parte do livro falava sobre eles como uma espécie de oferenda, algo que as pessoas da comunidade deveriam levar para o túmulo para serem aceitas em um lugar que Elisa chamava de lar. O horror se apoderou de Vitor quando ele percebeu a verdade. Ele havia roubado não apenas objetos materiais, mas algo muito mais valioso e significativo para Elisa. Aquelas oferendas eram uma parte crucial de suas crenças e rituais, ligadas à passagem para um local após a morte. Ele havia profanado algo sagrado e agora estava sujeito à maldição que recaía sobre os objetos. Vitor agiu rapidamente. Ele pegou os objetos roubados da mesa na casa de Elisa, e com o coração acelerado pelo medo, dirigiu-se apressadamente ao cemitério. A chuva forte começou a cair com força, encharcando-o completamente enquanto ele corria em busca de redenção. Ao chegar ao cemitério à noite, ele percebeu que não havia ninguém por ali. O homem do turno anterior já havia terminado seu trabalho e partido, e Vitor deveria estar no local, mas estava atrasado devido às circunstâncias. Sem hesitar, ele entrou na pequena salinha onde costumava descansar, pegou uma pá e, mesmo sob a tempestade implacável, dirigiu-se ao túmulo de Elisa. O som dos pingos de chuva martelando o solo se misturava ao estrondo dos trovões, criando uma atmosfera aterradora. Ele começou a cavar no túmulo, ansioso para devolver os objetos amaldiçoados à sua dona. Cada golpe de pá era como um ato de contrição, uma tentativa desesperada de desfazer o mal que havia causado. A chuva e a escuridão da noite testemunhavam seu esforço para fazer as pazes com seu passado sinistro. A cena estava mergulhada em um terror palpável quando Vitor finalmente chegou ao caixão de Elisa. Ele abriu o caixão e deparou-se com os restos dela, já em estágio avançado de decomposição. O fedor nauseante da morte pairava no ar,
enquanto ele pegava os objetos amaldiçoados. Antes que ele pudesse colocar os objetos no caixão, no entanto, um som perturbador ecoou ao seu redor. Ele pensou que eram os ratos novamente, como da última vez, mas ao olhar, uma figura sinistra surgiu das sombras, tão indistinta que mal podia ser vista. A aparição se aproximou de Victor com uma malevolência. O medo tomou conta dele, e num momento de pânico, ele escorregou e caiu, batendo a cabeça em alguma coisa. Sua visão escureceu enquanto ele desmaiava. Quando ele finalmente recobrou a consciência, estava envolto em escuridão total, em um ambiente com água, e ratos subindo no seu corpo. Desesperado, ele ouviu o som de marteladas ecoando em seus ouvidos. Aos poucos, ele percebeu a terrível verdade: estava dentro do caixão, mas os restos de Elisa não estavam mais lá, e os objetos amaldiçoados haviam desaparecido. Algo ou alguém estava pregando o caixão por fora. E mais tarde começou a jogar terra, enquanto ele suplicava por sua vida. Ele estava condenado a um destino aterrorizante nas profundezas da terra, onde ele se encontraria com as consequências terríveis de seus atos. Pela manhã, o coveiro do turno seguinte chegou ao cemitério e percebeu que Victor não estava onde deveria estar. Ele estava visivelmente irritado, murmurando sobre a irresponsabilidade de Victor em sair do serviço e deixar as coisas jogadas. O coveiro pegou a pá que estava jogada sobre o túmulo de Elisa, resmungando para si mesmo e saindo dali. Mal sabia ele, que o Victor estava debaixo dos seus pés.